Boa tarde. Boa tarde a quem está a chegar. Vamos aguardar mais uns minutinhos para ver se chega mais alguém. Ok. Então, eu vou avançando e depois a live também vai ficar gravada, portanto vamos avançar. Então, hoje vamos falar sobre a relação com o pai. É a última live desta série de 3 lives sobre as constelações familiares. Na primeira live, então, fazendo só um recap, falámos das ordens do amor, das 3 ordens do amor. Na segunda live, que foi ontem, falámos da relação com a mãe. E hoje vamos então falar da relação com o pai, não é? E é muito importante estas temáticas que estamos a falar porque, de facto, o core, não é? O nosso core, que é criança interior, o pai e a mãe, e perceber se estamos a cumprir as ordens ou não, não é? As ordens do amor, é fundamental para nós conseguirmos nos libertar ou conseguirmos compreender algumas coisas que aconteceram na nossa vida e que são necessárias, então, deixar no passado o que é do passado para podermos avançar. Então, hoje vamos falar sobre a relação com o pai. E ontem, não sei quem esteve se lembra que eu disse que nós vimos da mãe, não é? Apesar de nós não existirmos se não houvesse o pai, não é? Porque somos o resultado de um óvulo e de um espermatozoide, portanto, tem que sempre existir o masculino, não é? Mas sobre a mãe nós sabemos um pouco mais. Ou podemos, através de um exercício de meditação, podemos aceder à nossa memória intrauterina. Ok? O que nos permite fazer o quê? Saber um pouco mais sobre a mãe, ok? Sobre o que ela sentiu, sobre o que foi a nossa vida intrauterina. Sobre o pai, nós sabemos muito pouco, ok? Muito pouco. Primeiro porque os homens antigamente e na nossa geração também foram criados para não sentir, ok? Para calar as suas emoções. Nós também mulheres, mas nós somos um ser muito mais espontâneo no que toca a sentir as emoções, mesmo que não queiramos, não é? Nós somos cíclicas, portanto temos dentro de nós muito mais hormonas que estimulam estes estados emocionais do que os homens. E não tem nada a ver com ser feminista, nada, está bem? Estamos só a falar de coisas até físicas que são naturais nos nossos corpos. Então, sobre o pai nós não sabemos quase nada, ok? Ou nada. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, de facto, há muito que os homens carregam, não é? Aquilo que eu estava a dizer, portanto, eles foram criados numa sociedade em que não podem sentir, portanto, calam as suas emoções e aceitam carregar pesos, aceitam carregar tudo nas costas sem abrir a boca, ok? E isto é muito pesado e é muito duro para o pai também, ok? E então, mas antes de irmos à relação com o pai, o que é que significa o pai, ok? Então, se a mãe é aquela que nos traz ao mundo, não é? Que nos traz à vida, que nos dá a vida, não é? Nós vimos da mãe. O pai é aquele que nos leva para o mundo, ok? Então nós podemos ver como se fosse a mamã passarinho, não é? Que está no ninho e dá o colo e o pai passarinho diz assim, bora, vamos voar, ok? Então, normalmente o papel do pai, não é? O papel da mãe é acolher, dar colo, nutrição. O papel do pai é dizer, estás pronto para ir para o mundo, vamos, eu vou-te mostrar o mundo. E é seguro ir para o mundo, ok? Então, o papel do pai é esse papel do masculino, que é da ação. Então, o que é que representa o pai? Representa a direção, representa a proteção e segurança, portanto, é dizer assim, é seguro ir para o mundo, vai, podes voar, podes sair do ninho, está na hora,
ok? O pai também ajuda ao movimento de separação natural da mãe, ok? Porquê? Porque quando a criança nasce, até mais ou menos aos 6, 7 anos, está com um cordão umbilical invisível, altamente conectado à mãe. Isto é o normal, está bem? Depois temos muitas situações que podem fazer com que tudo isto não aconteça. Mas o normal é, até aos 6, 7 anos, uma criança estar ligada emocionalmente à mãe. Muito mais do que ao pai, ok? É normal, é o colo da mãe, não é? O acolher da mãe, aquela primeira infância, não é? Até aos 6 anos, é quando também se desenvolvem as emoções. Então, é através da mãe, não é? É quando nos conectamos com a mãe que nos conectamos às emoções. Então, a partir desse momento, o pai diz assim, pronto, a tua fase, a fase do ninho está concluída, agora está na minha fase, que é a fase de mostrar e de ensinar, está bem? Então, o normal, está bem? Ou o natural, ou o que deveria ser, é isto. Obviamente que nós sabemos que as dinâmicas familiares muitas vezes é o contrário. Muitas vezes temos um pai muito mais emocional e uma mãe muito mais fria, então estes papéis às vezes também se misturam, não é? Mas o normal, o natural seria assim. Então o pai é aquele que te ensina também sobre limites. E a figura do pai é a primeira figura de autoridade. Claro que a criança tem que respeitar todos, inclusive a mãe, e inclusive a mãe também pode colocar regras, não é? Mas o pai, a representação da figura do pai é a representação da autoridade, ok? A primeira figura de autoridade. Aquela que dá as regras e os limites, ok? Deveria ser assim, mais uma vez, pode não ser de caras. O que é que representa mais? Já está... O pai também representa o masculino em nós, ok? Se a mãe representa o feminino em nós, a forma como nós nos ligamos ao feminino e ao nosso feminino, o pai representa o masculino em nós e a forma como nós nos ligamos ao nosso masculino, ok? Então, o feminino em nós é a parte da nutrição, do colo, do autocuidado. O masculino em nós é a parte da ação, da materialização, dos limites, da autoridade, de quem é que eu sou internamente, da minha autoridade interna, está bem? Ontem também disse que dinheiro é feminino, portanto está intimamente ligado à mãe. O trabalho é masculino, está intimamente ligado ao pai. Então, quando às vezes nas constelações nós vamos constelar a relação com o dinheiro ou a relação com o trabalho, normalmente aparece um fluxo bloqueado ou para a mãe ou para o pai, ou para os dois também, às vezes é isso, ok? Porquê? Porque a mãe traz o dinheiro e o pai segura, ok? Então, se nós não temos estas duas polaridades bem trabalhadas, ou o dinheiro vem, mas não fica, não é? Não se segura, não é? Ou ele nem sequer vem, ok? Então trabalho muito, mas o dinheiro não vem. Agora, o que é que nós temos mais? Pronto, então, se ontem falámos que a mãe estava muito ligada ao corpo físico, o pai está muito ligado ao corpo mental, ok? À nossa mente. O que é que isto pode querer dizer? Então, se ontem dissemos que problemas com o corpo, doenças, não é, físicas, podem estar relacionadas com a relação com a mãe, doenças mentais podem estar relacionadas com a relação com o pai, ok? É também aqui, ou seja, e só uma nota, relação com a mãe ou a linhagem feminina, não é? No caso das doenças físicas, relação com o pai, questões mentais, com o pai ou com a linhagem masculina, está bem? Pode não estar logo diretamente ligada, mas vem da linhagem. Os vícios, o álcool, as drogas, o jogo, normalmente têm a ver com o pai, com a falta dele
E o que é que nós dizemos, não é? Dizemos que, ok, então eu preciso compensar isso. O tabaco também, esqueci-me de referir, mas muitas pessoas fumam, não é? Vamos compensar essa falta, não é? Com algo que nos acalme, não é? E eu fui fumadora, ok? Durante 5 anos. E eu adorava fumar e eu dizia assim, eu gosto porque é quando eu estou só a relaxar. Não estou a pensar, não estou... Entendem? É quando eu não estou aqui, na mente, não é? Então, é muito curioso observar como é que nós depois vamos para os vícios e perceber qual é a relação que tem com isto. E há uma coisa muito importante. O vício, qualquer que seja, também é uma forma de exclusão. Então nós também estamos a dizer ao nosso sistema, ao nosso pai, olha, tu estás excluído, eu também me excluo por ti, ok? Ou por ti, ou por alguém da família. E observem, não é? Quando temos tipo alguém na família que é toxicodependente, o que é que as pessoas da família fazem? Qual é a primeira coisa que fazem? Julgamento, olha aquele, coitadinho, não é? Foi por estes caminhos e não tinha motivos para, não é? O nosso julgamento. Mas na verdade, não é coitadinho. Na verdade, merece um grande obrigado por aquilo que está a mostrar ao sistema. Ok? Só que até chegarmos a essa consciência, não é? De porque é que, não é o porquê, mas para que é que ele fez isto, não é? Para que é que ele seguiu isto? Então, percebemos que por trás disso há de facto aqui, há mais, não é? Não é só... O vício é o que se mostra, não é? E o que está no inconsciente e que não se mostra. Ok? Depois, há uma coisa muito importante que... Estou só aqui a ler as minhas notas a ver se... Há uma coisa muito importante que eu falei na live de ontem, se não estou em erro, que é os meninos da mamã e as meninas do papá. Ok? Quando isto acontece, quer dizer que estas crianças estão em par. E estão entre os pais. Não é? E eu expliquei isso. E o que é que acontece quando há uma menina do papá exato, uma menina do papá ou um menino da mamã? Estas pessoas vão para a vida à procura de um amor incondicional que nunca vão encontrar. Ok? E o que é que acontece? As relações não vingam, porque eu estou à procura da perfeição, daquela relação perfeita, não é? Daquele amor incondicional que os pais têm pelos filhos normalmente, não é? Só que o que acontece é um amor diferente. Um amor de pais para filhos é um amor diferente do que pares, não é? Em que nós damos e recebemos. Neste amor dos pais nós recebemos, não é? Então, isso também é muito importante observar, principalmente quem tem, por exemplo, problemas nas relações, quem percebe que as relações não dão certo, que até há aquele amor logo de início, que é o amor à primeira vista, não é? Mas que é um amor imaturo, é um amor infantil, segundo o Bert Hellinger, ok? E a pessoa, ok, é um encantamento, depois o encantamento vai e tchau, ok? A chama apaga porque ele não me dá tudo o que eu preciso, ok? Mas quem vai para as relações assim também vai à procura do pai e não à procura do marido ou do companheiro, ou da companheira ou da esposa, não é? Então, perceber isto, não é? E nós sabemos se fomos a menina do papá ou o menino da mamã, nós sabemos, não é? Nós sentimos isso. E às vezes isto acontece porque estamos em lealdade, por exemplo, imaginem, com um ex-namorado da mãe ou com uma ex-namorada do pai, que
foi muito impactante na vida dele, que ele amou muito, mas que, sei lá, por ordem do destino não era para ali, só que aquilo ficou. Então o que é que a criança diz? Ok, eu por ti ligo-me a ela para tu amares incondicionalmente, ok? Então observar estes movimentos é importante para nós também percebermos o que é que nos acontece na vida e que pode estar relacionado com isto, ok? Então, abrirmos à energia, não é? E à relação com o pai, a trabalhar a relação com o pai, é trabalhar a relação com o sucesso no trabalho, ok? Com a segurança, a confiança para ir para o mundo, a confiança para eu mostrar, a confiança para avançar na vida, a confiança para sair do colo ou da mãe ou do colo de alguém e para caminhar com os meus pés, ok? E muitas vezes nós não temos a força porque não tivemos um pai presente, porque não tivemos um pai que nos ensinasse e instigasse a, vai, eu estou aqui. Por exemplo, andar de bicicleta, não é? Vai, confia, eu estou aqui, mas vai, ok? Isso, em criança, deu-nos aquela confiança de, ok, ele está aqui, ele não se foi embora, não é? Eu posso ir, mas ele está ali. E em adulto é o quê? É, eu segui a minha vida, mas eu sei que posso contar com eles, ok? Então, trabalhar a relação com os pais é isto. Primeiro, e como já disse desde a primeira live, é perceber se nós estamos ainda agarrados ao sistema anterior, não é? A ser mãe do pai, mãe da mãe, em lealdades com os avós, Pronto. Esse é o primeiro ponto, porque se estamos aí, não estamos no nosso lugar. Então, não estamos a fluir na nossa vida, estamos a olhar para trás, estamos a olhar para o passado, podemos estar no fluxo da morte. Ok? Então, o primeiro ponto é esse mesmo, perceber em que lugar é que eu estou e em que lugar é que eu também quero estar. Porque muitas vezes, devido ao sofrimento que a pessoa passou, muitas vezes foi duro, foi isto, foi aquilo, foi o outro, muitas vezes o nosso lugar perante os pais é um lugar de arrogância, de julgamento, e isso leva-nos aqui a estar acima deles, ok? E estar acima de algo maior, não é? Os nossos pais são maiores que nós, tem um preço, ok? É um preço de não viver a minha vida, um preço de protelar a carregar os pesos que não são meus, de criar doenças físicas, doenças mentais, de sentir muita tristeza, enfim, há um grande preço para isso, ok? Então é fundamental nós ressignificarmos, mais uma vez como ontem, ressignificar o pai e a mãe em nós, porque eles estão em todas as células do nosso corpo. Então quando nós seguimos para a nossa vida, não é? Nós fazemos um movimento de eles ficarem aqui, não é? Porque nós queremos olhar para a vida, e olhar para a vida é olhar em frente. E eles ficam aqui. E mesmo que nós decidamos emigrar, mesmo que nós decidamos whatever, mudar de cidade, etc., eles vêm connosco, nas nossas células, ok? E é muito importante nós integrarmos mesmo o pai e a mãe. Porque, como vos disse, sobre a mãe nós ainda conseguimos ter algumas percepções. Sobre o pai nós não sabemos nada sobre a sua história, sobre os pesos que carregaram. Por exemplo, um pai que tenha perdido um filho, os pais, não é? Um casal que tenha perdido um filho, seja um aborto, seja um bebê nascido mas que morreu. A mulher tem um embate, não é? Parece que foi atropelada por um caminhão, não é? Mas o homem também. Só que o que é que acontece? A mulher vai abaixo, não é? Porque lá está, normalmente somos muito mais emocionais e é como se algo de nós que morreu, não é? E o homem diz assim, eu vou ser o pilar. Então eu não vou chorar, eu não vou sentir, eu não vou nada.
Vou estar aqui a sustentar emocionalmente e energeticamente a minha família. Só que o que é que acontece? Ao desligar isto, o homem está a criar uma tristeza profunda em si. Ok? E muitas vezes, hoje em dia, graças a Deus... Obrigada, Vanessa. E estava a dizer, hoje em dia, graças a Deus, já há muitos homens a procurar terapia, a procurar até os grupos, ok? Já está muito diferente. Mas os homens seguram muita coisa internamente que pesa muito, entristece muito, endurece muito, ok? A casca fica ainda mais rija. E na antiguidade, não é? Por tudo o que os homens fizeram, porque nós vimos do patriarcado, ok? Então o homem era quem mandava, não é? Mandava na mulher e nos filhos e em toda a gente, não é? Vimos dessas eras e está tudo certo. Isto foi tudo para evoluirmos. Mas também os homens praticaram muitos abusos, muitas agressões, muita violência. E o que é que carregam ainda os homens da atualidade? Muita vergonha. Que até nem percebem porquê, para si, porque vem lá de trás. Enquanto a mulher, hoje em dia, carrega muita raiva de foi muito injusto, foi muito duro para a mulher, ficámos sozinhas depois da guerra, não é? As nossas bisavós, tetravós, então vem muita raiva daí, não é? Tipo, não é? Tristeza profunda, e a capa da tristeza é a raiva, portanto, e na altura engoliram o choro e tiveram que arregaçar mangas e seguir com a vida, então vem muita raiva daí, e do masculino vem muita vergonha, muita culpa e vergonha, e que muitas vezes nem é da própria pessoa, é da ancestralidade. Então, sobre os homens, sobre os pais, nós não sabemos nem metade e se calhar nada, ok? Então honrar o pai é honrar a sua história, seja o que for que tenha sido. Eu honro a história do pai, deixo com ele o que é dele e sigo para a vida com o que é meu. Ponto essencial, como eu disse ontem, é muito importante honrar, agradecer a vida que chegou até nós, porque se não fosse aquele pai e aquela mãe, nós não estaríamos cá. E muito importante, nós somos o fruto daquele amor. Mesmo que só se tenham amado naquela altura. Mesmo que depois tenha sido o que tenha sido. Segunda coisa muito importante, eles são os pais certos. Ok? Os pais certos. Terceira coisa importante, antes de encarnarmos, somos nós que escolhemos a família, o pai, a mãe, para vir vivenciar a experiência que estamos a vivenciar. Então, a responsabilidade foi nossa, por lá em cima escolher. Ei, caramba, Filipa, que contrato é que eu fui fazer? Dizemos nós assim em tom de brincadeira, não é? Mas é o que é, ok? E uma coisa muito importante que eu ontem referi, mas refiro também no pai, que é crianças adotadas, ou quando os pais são extremamente violentos. Quando eu digo integrar, honrar, ok? Eu não estou a dizer que, ok, mas tens que te reatar relações com a mãe e com o pai. Não. Se for perigoso, se for violento, se for tóxico, não. Ok? Às vezes mais vale o afastamento. Mas dentro de mim, eu tenho o pai e a mãe integrados. Porque eu honro e agradeço a vida. É isto. Parece fácil? Não é? Mas, em suma, é isto. Agradecer a vida que chegou até mim. Porque eles são pessoas comuns, como eu, com histórias, se calhar ainda mais desafiantes do que a minha, em tempos muito mais desafiantes, ontem falámos, não é? Não vou repetir hoje. E, portanto, a carga que carregam também é muita. Ok? E se calhar nós carregamos um bocadinho, mas não carregamos tudo o que eles carregam para trás ainda.
ok? Então, o que é que nós ganhamos em trabalhar a relação com o pai? Ganhamos que trabalhamos a relação com o trabalho, portanto eu não me sinto insatisfeita com o trabalho, eu mereço este trabalho, eu estudei para isto, eu gosto deste trabalho, ele traz-me alegria, felicidade, ok, há dias menos bons, nós também temos dias menos bons, está tudo certo, ok? E o que é que me traz trabalhar a relação com a mãe é o dinheiro. Depois da morte, recentemente. Vou só terminar e já comento, está bem, Vanessa? O que é que me traz trabalhar a relação com a mãe, não é? O dinheiro. Eu ser merecedora de receber dinheiro, de ser abundante de alegria, de ser abundante de expansão, de ser abundante de amizades, de amor, ok? Então, sim, Vanessa, começaste a fazer a parte desse trabalho depois da morte recentemente do teu pai. Porquê? Porque nós vivemos uma vida muito inferida, ok? E inferida na roda do hamster, que é no dia a dia, e estou zangada e não quero, e não quero, e não quero. Mas quando falta, não é? Quando alguém parte, não é? Ou quando pensamos nisso, mesmo que eles ainda estejam na vida, quando pensamos nisso, dá aquela sensação de se calhar estou a perder é tempo, não é? Pá, bora lá ressignificar isto. Se calhar estou tipo em tanta raiva, estou a deixar a minha criança interior só patinar, só ficar nesta raiva, nesta frustração, neste arrependimento, nesta culpa, não é? Neste monstro interior. E pá, se calhar eu posso fazer alguma coisa, algo de bom e melhorar isto, mesmo que não seja, epá, agora vai ser uma relação mega bonita e mega expansiva, não é? Mas pelo menos eu já, sabem, tirei este peso daqui. Porque se eu não consigo me relacionar com o meu pai, com a minha mãe, ou ter isto aqui aliviado, eu vou para as relações com isto aqui, com este peso aqui, com este medo de errar, com este medo de sofrer. Então estou fechado, não é? Estou fechada. Então, o que é que vale a vida? Se eu viver a vida só com medo, se não tiver a coragem de errar, e que não é errar, é experiência, ok, já não vou fazer mais isto, porque eu já aprendi com a experiência, não é? Então, é muito sobre isto em conclusão sobre estas lives, não é? É muito sobre isto. Qual é o preço que nós estamos a pagar por estarmos zangados? E atenção, estar zangado é uma coisa e colocar limites é outra. Ok? E nós temos que aceitar o destino do pai e da mãe e o destino de toda a gente, porque nós não controlamos destino nenhum, nem o nosso, não é? Ok? Então, qual é o preço que eu estou a pagar por estar zangada com o meu pai e com a minha mãe? A vida está trancada, estou zangada, não me consigo relacionar com ninguém, o meu trabalho é uma porcaria e eu atraio sempre trabalhos de porcaria, não é? Qual é o preço? Estou triste, nunca me sinto feliz, nunca me sinto alegre, nada me satisfaz, não é? Estou sempre zangada. E eu estou a falar-vos do lugar em que já estive assim, sempre zangada, sempre com cara trancada, sempre mal disposta, sempre enresinada, sempre a reclamar e a vítima. Pá, mas vítimas são as crianças, ok? Se nós estivermos no papel da vítima, estamos na capa da vítima, que é uma capa da criança que usou para a sobrevivência. Mas nós hoje em dia somos adultos, crescemos, somos responsáveis por nós e há uma coisa muito importante: nós podemos decidir por nós, independentemente se lá atrás concordaram, se não concordaram, se ficam assim, se ficam assado. As minhas escolhas são as minhas escolhas, mesmo que eles nos digam assim, mas esse caminho,
Isso vai ser desafiante. Ok, então e se eu precisar desse desafio para sentir também a vida, não é? Então, muitas vezes é isto, não é? E quanto mais tarde nós estamos a tomar consciência das coisas, às vezes pode ser tarde demais para determinadas coisas, não é? Quantas vezes, se calhar, quando podia não dei o abraço à minha mãe, ou o abraço ao meu pai, ou o abraço ao meu tio, ou à minha avó, e hoje já não o posso fazer, fisicamente, não é? Qual é o preço? E eu deixo esta reflexão, que tem sido uma reflexão para a minha vida, ok? Qual é o preço que tu estás disposta a pagar para estar zangada? Baixar a vibração, estar triste, não ter razões, mas nunca chega, ok? Não me divirto, não tenho alegria, ok? Não estou com as pessoas, não crio dinâmicas novas com as pessoas também, porque é possível, ok? Quando nós mudamos, o ambiente também muda, ok? E houve uma temporada da minha vida em que eu estava altamente zangada, e quando eu ia para encontros familiares, eu estava fechada e zangada. E as pessoas sentiam isso e também não gostavam. Também ficavam zangadas. E que dinâmicas eram essas? Era uma porcaria, eram só fretes, não é? Mas tu, e muitas vezes falamos disto no Natal, não é? Ei, o Natal custa tanto, ok, mas tu podes mudar essa realidade. Se a tua disponibilidade tiver outra. Ressignificar algumas coisas, colocar limites em algumas coisas, dinamizar algumas coisas, ok? Nós somos responsáveis também por isso, ok? Então, integrar o Pai em nós é integrar uma parte muito importante e ressignificar o nosso masculino em nós, ok? Porque muitas vezes nós estamos no nosso masculino de ação, não é? E levamos tudo à frente, principalmente as mulheres, as guerreiras, não é? Mas o que é que nós, primeiro, vamos atrair homens femininos para balancear o nosso masculino forte, mas não vamos nos permitir sentir o nosso feminino, que é sentir que também podemos descansar, que também podemos receber ajuda, receber dinheiro, receber um abraço, ok? Então, trabalhar o Pai em nós é ressignificar esse masculino em nós, ok? Não é preciso vestir armadura nenhuma. Eu posso, e se for a minha tendência, andar para a frente e tomar iniciativa, ok. Mas depois também permitir que, ok, mas eu agora, hoje não estou para ninguém. Eu vou descansar. Hoje eu vou dizer que não consigo. Hoje eu vou chorar se for preciso. Ok? Se sentir que tenho que chorar. Então, ressignificar o Pai e a Mãe em nós é exatamente isso. É ressignificar o feminino e o masculino em nós. E, mais uma vez, e principalmente para os pais que já não estão, eles lá de cima estão super orgulhosos porque nós estamos a seguir com a vida em frente, ok? E a relação foi o que tinha que ser, enfim, nós não podemos mudar o passado, assim como se calhar as relações lá para trás dos pais também foram o que tiveram que ser e nós não conseguimos mudar isso. Então, o que é que nós conseguimos mudar? A nossa realidade para a frente, ok? Então, digam-me se têm alguma dúvida, se querem deixar aqui agora no final alguma dúvida, algum comentário, se gostaram, se não gostaram. São sempre temáticas muito importantes para nós compreendermos de facto o que se passa dentro de nós. E obviamente depois no campo das constelações nós vemos mais coisas, não é? Nós percebemos que há muito mais coisas ali que nós não sabemos mesmo. Não sabemos sobre o pai e sobre a mãe, mas neste caso estamos a falar do pai, e que
ao sabermos, ao tomarmos consciência no campo das constelações, alivia um bocadinho o interior, ok? Porque imaginem, vou dar um exemplo que aconteceu numa constelação. Muita informação, não é, Ana? Mas esta tomada de consciência também faz mexer aqui um bocadinho também com o nosso processo interior e a ressignificação. Mas vou partilhar isto convosco porque é mesmo importante. Numa constelação em grupo, houve uma pessoa que colocou o tema do pai, que precisava trabalhar o tema do pai e cujo pai também já não está. E o que é que aparece na constelação? Um pai que não está a olhar para o seu sistema, ok? Está a olhar para trás, mas o que é que acontece lá atrás? Obviamente que o que nós não queremos escarafunchar, ok? Não. Nós só queremos perceber, ok, o que é que se passa aqui? E o que é que aconteceu? Aconteceu o tema do abuso, ok? E a constelação muda. A filha que estava em arrogância com o pai, em cobrança, porque tu não olhaste para nós, porque tu não nos viste, não isto, nada, às tantas percebe que isto pode ter acontecido. Epá, vem logo uma humildade, sabem? De respeito, ok? Respeito. Então, muitas vezes, e por isso é que eu digo, sobre o pai nós não sabemos nada. E muitas vezes estamos nesse... E porque tu devias ter feito isto, não é? Isto interiormente, não é? E porque tu devias-me ter dado isto, devíamos ter dado aquilo, esta conversa toda, não é? Porque me faltou isto. Os pais deram o fundamental, que é a vida. O resto que eles deram foi o que sabiam e que tinham. E o restante ainda, somos nós que temos a responsabilidade de procurar. E o que eles podiam ter dado a mais, podia não ser aquilo que nós precisávamos. Então, os pais deram o suficiente, a vida, ponto. Então, a partir do momento em que tu tomas consciência de que há mais na história do pai e da mãe, obviamente, mas há mais e muito mais grave desta exigência que nós estamos para aqui a ter para com os pais, a humildade desce e nós, ok, seja o que for que se passou lá atrás, o passado fica no passado e eu honro a história porque é de uma honra gigante, não é? E principalmente estas temáticas, e sigo, ok? E sabem, quando nós libertamos este peso, começamos a chegar mais a nós, sabem? Ok, ressignificar. E o nosso próprio corpo vai ressignificando isso, sabem? Até parece que as nossas costas começam a endireitar, o nosso peito começa a abrir, começamos a ter mais disponibilidade para dar e receber amor. Então é mesmo profundo, porque nós vamos ao inconsciente, nós vamos àquilo que nós não sabemos e que não se vê, mas que está gravado no inconsciente. E é esta a magia das constelações familiares, ok? E a magia, reparem, a magia é olhar, claro, no meu caso ganhei força para enfrentar a vida, mas agora deixe esta pequena reflexão. Porquê é que tens que enfrentar a vida? E a vida, o que é que significa a vida? É mãe, não é? Deixa esta reflexão, mas é isto, ou seja, ganhei força, não é? É como se agora tenho que ir, agora vou eu, adulta, sozinha, vou eu, não é? E eu digo que as constelações são mágicas porque há muitos movimentos depois que se fazem
E atenção, mágica não é bonito e flores e lá lá lá. Nós temos que olhar para a dor, nós temos que olhar para isto. E olhar para isto é muito duro. Sabem? É duro. E olhar para isto mexe com o nosso corpo físico também. Porque tudo o que nós gravamos aqui, somatizamos aqui, também vai limpar, ok? E portanto, eu partilhei no outro dia na story, eu ia ter uma sessão de constelações, mas o campo começou a atuar, a pessoa ficou em purga, ok? Ainda não ocorreu sequer a constelação, porquê? Porque é preciso limpar. Isto, e mexer no inconsciente é isto, é limpar também. Mas mais vale olhar para a dor agora, ressignificar e desbloquear, do que protelar o sofrimento, do que aumentar o monstro interior que impacta o corpo físico, impacta o corpo emocional, o corpo mental, ok? E é isto, e há outra coisa que vos queria também deixar, que é os nossos processos, a vida, todas as nossas questões na vida nós não resolvemos numa sessão, ok? E muitas vezes há tantas camadas que nós temos, que em cada sessão vamos tirando uma camada, e mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, está bem? Então, eu não vendo fórmulas mágicas, o que eu vos digo é pela minha experiência, pelo que eu já passei, ok? Já tirei muitas camadas e ainda há mais por tirar, ok? Mas a vida é mesmo assim, e por isso é que por isso é que eu ontem disse, o Bert Hellinger disse aos 90 anos que só ali é que senti que realmente tinha tomado a mãe aos 90 anos, ok? Então, e essa humildade, não é, de um constelador que criou as constelações, uma humildade aos 90 anos dizer isso, não é? Também nos traz essa humildade de é possível, não é? E é um caminho, então nós vamos fazendo esse caminho. O importante é ir fazendo. E muito importante é o que nós estamos a fazer agora por nós está a aliviar quem vem à frente. No meu caso tenho 2 filhas, portanto quem vem à frente já está a parar aqui muita coisa, portanto já não está a seguir muita coisa, não é? E de alguma forma eu estou a fazer uma cura também para trás, porque nós podemos também impactar 7 gerações atrás. Então isto tudo são movimentos muito importantes na nossa vida e que quanto mais nós tiramos essas camadas, mais conhecemos de nós também, sabem? Então, sim, também ainda não consegui marcar nenhuma. Eu convido-vos a experimentarem, porque de facto é mesmo impactante, porque há coisas que nós sabemos, não é? Que é aquilo que sabemos, aquilo que nos lembramos e que nos contaram, e há coisas que nós não sabemos. E esses pormenores que nós não sabemos são as chaves que rodam e que nos levam a desbloquear determinada situação. Então, agradeço a quem esteve hoje, a quem esteve sempre nas lives. Também vai ficar gravada, portanto, ainda não deixei o exercício, mas é muito parecido ao de ontem, ou seja, agora gostaria de vos deixar então 2 exercícios. O primeiro de consciência, que é fecharem os olhos e perceberem como é que veem o pai, se veem maior, do mesmo tamanho ou mais pequeno, ok? Obrigada também por ter estado aqui. E tu também, Ana, que eu sei que estiveste sempre. E a Vanessa também. Pronto, então, um exercício é esse. Portanto, ver qual é o tamanho do pai. E outro exercício é escrever as qualidades e defeitos do pai. E perceber o que é que nós temos também. Ok? Isso é mesmo importante, porque ao listarmos, nós conseguimos... eu também tenho isto. Ok, também tenho isto. Ok, também... Ok? Então, a quem é que eu estou a exigir? Ao pai ou estou em exigência comigo? Ok? É esta a reflexão que eu vos deixo. Deixo um grande beijinho, uma ótima sexta-feira, um fim de semana prolongado
muito descansado, abençoado, está bem? E até uma próxima.